e trabalha um pouco na minha área, então a gente tem uma boa interlocução, e é uma pessoa muito interessante. Ele foi, nós conhecemos o Popkin aqui no Brasil, ele foi depois fazer o doutorado dele lá na Universidade de Washington, em St. Louis, em Missouri, onde o Popkin estava, e depois eu fui algumas vezes à Califórnia trabalhar com o Popkin, que naquela época estava na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, no departamento de História. Né? Ele se via principalmente, já faleceu há alguns anos, se via principalmente como um historiador. Mas era realmente uma pessoa excelente, não só um grande pesquisador, uma pessoa excelente para se lidar, para se conversar. Então, foi ele que me levou um pouco para esse caminho. Eu já tinha discutido as questões do ceticismo a partir de Wittgenstein, do livro famoso de Wittgenstein, póstumo, Sobre a Certeza, né, e de algumas discussões do Kripke, que levanta questões sobre a interpretação cética que Wittgenstein propõe também na discussão de regras, nas investigações filosóficas. Foi aí que começou o meu interesse pelo ceticismo. Depois, o nosso colega Oswaldo Porchat, lá em São Paulo, na Unicamp, ele promovia colóquios regulares, ele é um grande estudioso do ceticismo, então ele promoveu um colóquio sobre o ceticismo. Eu trouxe essa comunicação nesse colóquio, e a partir daí desenvolvemos também um trabalho em colaboração. Então, esse é um interesse já antigo e que abre um caminho imenso. Né? Quando a gente começa a pesquisar, puxa esse fio, desse fio vai saindo muita coisa aí, porque o ceticismo ele tem ele percorre, né? ele subjaz boa parte da discussão na filosofia moderna. Né? Ele vem da filosofia antiga, diria que talvez seja a única corrente filosófica antiga que tem uma versão moderna propriamente dita. É claro que existe um neoplatonismo, etc., um platonismo moderno, mas não é a mesma coisa. O ceticismo realmente é retomado. Né? O pessoal de moderna hoje está vendo lá comigo Descartes, que é um dos filósofos cruciais para essa discussão. Essa folha não para. Obrigado. Vou segurar ela, porque aí não corre mais esse risco. E o que eu vou apresentar aqui, no intuito de tentar, de alguma forma, responder, não, mas equacionar as questões que vocês me colocaram, é alguma coisa que vocês encontram no ceticismo antigo. E eu, se tiver tempo, levanto para vocês a possibilidade de pensar isso em relação ao ceticismo moderno. Tá? É o que a gente pode chamar o percurso ou a trajetória do cético, com base nos primeiros capítulos do primeiro livro do Sexto Empírico, Hipotiposes Pirrônicas. Então, estou partindo daí. Sexto Empírico, Hipotiposes Pirrônicas 1. 1 a 10. São mais ou menos os 10 primeiros capítulos. O que o Sexto Empírico diz lá? Isso a gente poderia chamar de trajetória ou percurso, tanto faz, trajetória do cético. Na versão pirrônica. Faço essa ressalva para vocês, porque o ceticismo antigo tem várias vertentes ou várias versões, e o moderno também terá. Então, é sempre bom a gente esclarecer de que ceticismo nós estamos falando. Existe o pirrônico, a leitura do pirrônico por Sexto Empírico, a leitura do pirrônico por Anesidemo, o ceticismo da academia com Arcesilau e Carneades, enfim, é um emaranhado aí. Eu não vou fazer uma análise histórica, eu vou fazer mais uma análise conceitual. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês qual seria a trajetória do cético aí dentro dessa visão que o Sexto Empírico nos apresenta e que foi muito influente posteriormente. Como é que isso se dá? Como é que isso começa? Ceticismo, esse percurso, essa trajetória, começaria com o conceito de skepsis. Tá ruim? Obrigado. Vou colocar todo o percurso aqui, depois volto para pegar ponto por ponto, que aí você já tem uma espécie de ideia geral. Skepsis, zétesis,
diafonia, isostenia, aporia, éporre, ataraxia, eudaimonia. Tudo em grego. O professor Renato não está aí para nos ajudar. Se tivesse, poderia ajudar. Por que está em grego? Não é por nenhum preciosismo. Eu não sou professor de grego, não sou conhecedor de grego, não sou helenista. Está tudo em grego pela dificuldade que, de fato, nós temos de traduzir esses conceitos, tá? Essa terminologia. Alguns desses conceitos passaram para a língua portuguesa. Por exemplo, aporia, palavra que se usa em português, né? Os outros, infelizmente, não. Mas nós vamos ver, então, o que cada um significa. E a ideia é que o cético, ou aquele que se torna um cético, começa aqui com a esquepsis e vai chegar lá na eudaimonia. A expectativa é que ele percorra essas etapas todas e chegue na eudaimonia. O que é esquepsis? O que significa esquepsis? É de esquepsis que vem a palavra cético. Esquepsis significa investigação. Literalmente significa exame. Significa olhar com cuidado, né? O verbo skeptomai tem essa raiz no ops, que é o olhar, né? Significa olhar com cuidado alguma coisa, me deter no exame de alguma coisa. Então, nesse momento em que nós temos uma questão, nós estamos investigando alguma coisa, nós estamos praticando uma esquepsis, eu não sou ainda, nesse momento, um cético. Eu sou alguém, um filósofo, um cientista, uma pessoa comum, interessado em investigar um assunto. Tenho um problema, tenho uma questão e vou investigar. Vou consultar pessoas, vou ler livros, vou falar com os especialistas, vou trocar ideias. Isso aqui é investigação, né? Eu começo, então, investigando. Isso está ligado à famosa visão aristotélica de que a filosofia começa com espanto. Eu tenho que ter um problema, eu tenho que ter uma questão para começar a investigação. Se está tudo bem na minha vida, ela transcorre normalmente. Mas quando surge uma questão, como é que eu resolvo essa questão? Vou procurar os experts, né? Vou procurar quem entende do assunto, vou procurar me informar, etc. E é isso que eu faço. Eu começo, então, esse é o ponto de partida, a esquepsis, a investigação. É quando, então, eu interrompo a minha vida rotineira e passo para pensar sobre alguma coisa, refletir, investigar alguma coisa. E quando eu começo essa investigação, como eu disse a vocês, vou consultar pessoas, vou ler livros, vou falar com os experts, eu realizo, então, o que a gente chama de zétesis, o que eles chamavam de zétesis. Zétesis significa, literalmente, busca. E isso está dentro da velha definição histórica da filosofia como busca, e não como doutrina, não como sabedoria, né? Uma das supostas origens da palavra filosofia, segundo Diógenes Laércio, porque o filósofo é aquele que não considera que ele detém o saber, mas considera que ele está buscando o saber, em oposição ao sófos, aquele que teria o saber. Tá? A controvérsia lá de Pitágoras com os famosos sábios, os sófoi da Grécia Antiga. Então, essa ideia de que a filosofia consiste numa busca e não na afirmação de um conhecimento, na afirmação de uma verdade, remonta a Pitágoras, certamente está dentro da influência de Pitágoras nos pré-socráticos, no próprio Sócrates, então, certamente, etc. Então, das zéteses eu parto para, das esquepsis eu parto para as zéteses, eu parto para a busca. Vou consultar os experts, vou ler os livros, vou fazer essa coisa toda. E as zéteses, a busca de respostas, de forma questões, então essa é uma das questões que vocês colocaram, como é que a filosofia trata, a busca vai me revelar, e aí começa o problema cético, não uma resposta para o meu problema, mas um conjunto de respostas, várias respostas, né?
várias respostas. Então, eu sempre dou o exemplo, que é um exemplo que aparece nessa literatura antiga, do jovem que vai a Atenas, muito interessado em filosofia, porque ele ouviu dizer que Atenas é um grande centro, e lá estão vários filósofos, ele chega lá para estudar filosofia, e ele vai direto, porque estava lá logo, vou falar primeiro, na Academia de Platão. E quando ele se torna um discípulo da academia, ele fica absolutamente deslumbrado com os ensinamentos de Platão, coisa absolutamente genial, muito se torna um platônico, nem resta a menor dúvida. Até que um dia um colega diz a ele, mas você não foi ainda no Liceu de Aristóteles, que é ali do lado. E Aristóteles é um crítico de Platão. Então é bom você ir lá ouvir o Aristóteles. Ele vai. Né? Ele vai e diz, não, Aristóteles tem razão, Platão tem várias coisas, dualismo, etc., que não funcionam. Ele se torna um aristotélico convicto. Até que alguém diz a ele, mas você não foi ainda no pórtico de Zênon. Fica mais adiante ali o pórtico. E ele vai, então, quando o Zênon apresenta os estoicos, a cosmologia deles, a ética deles, diz, não, o estoicismo é que tem aí as respostas que eu estou buscando. E aí alguém chega para ele e diz, mas você não foi no jardim de Epicuro, porque lá, sim, Epicuro, jardim, etc. E ele diz, não, chega. Eu vim aqui estudar filosofia, buscar uma escola de filosofia, e vocês me apresentam várias. E eu não tenho como escolher. Então, ele se encontra diante da diafonia. É isso que significa diafonia. Conflito de doutrinas, ou conflito de teorias. Quem busca resposta não encontra uma resposta, mas encontra um conjunto de respostas que são, por sua vez, diafônicas. Né? A diafonia se apresenta porque essas teorias, todas elas, pretendem dar respostas aos problemas formulados aí, problemas de ética, problemas de conhecimento, problemas de política, os problemas tradicionais de que a filosofia trata. E dá, no entanto, respostas excludentes. Esse é o ponto. Essas doutrinas apresentam respostas excludentes. Você não pode ser, ao mesmo tempo, platônico e aristotélico. Você não pode ser, ao mesmo tempo, estoico e epicurista. Não é? Você tem que fazer uma escolha aí dentro. Mas você não tem, esse é um dos mais antigos problemas filosóficos e que permanece até hoje em qualquer discussão sobre método científico, metodologia em geral. Você não tem um critério. E esse é um dos problemas mais centrais desse tipo de discussão, sobretudo em epistemologia, mas em lógica também, em outras áreas também. O critério, também é uma palavra grega. O critério é exatamente aquilo que te permite tomar uma decisão entre diferentes posições. Qual é o critério? Então, às vezes a gente tem esse problema aí, exame de seleção para pós-graduação. O aluno é reprovado, ele chega lá e pergunta ao coordenador qual foi o critério segundo o qual vocês disseram que eu não posso entrar. Se o coordenador for cético, ele diz, meu caro, o problema do critério existe há mais de 2000 anos e nós nunca conseguimos resolver. Então, por favor, desiste, porque não dá. Né? Mas essa é a questão. O critério. Se eu tenho que fazer uma escolha entre 4, ou 5, ou 2 correntes filosóficas, com base no que eu faço essa escolha? Por que isso é um problema? Porque os critérios são internos ou imanentes às teorias. Aí é que está a circularidade. O problema do critério, no fundo, é um problema de circularidade, é um problema lógico de circularidade. Se eu preciso de um critério para tomar uma decisão, mas os critérios são estabelecidos por doutrinas ou teorias, então eu vou estar sendo já dentro de um círculo vicioso que eu adoto um critério que, do ponto de vista platônico, Platão está certo, os aristotélicos estão errados. Do ponto de vista aristotélico, Aristóteles está certo, os platônicos errados. Então, você não tem um critério independente. Porque, para ter um critério independente, para ter um metacritério, você cairia novamente no mesmo problema. E a tentativa de estabelecer um critério supra-teórico, supra-doutrinas, te levaria a um problema de regresso ao infinito. O critério do critério do critério do critério. Né? Esses são os dois problemas sempre que contaminam as discussões segundo os céticos. A circularidade, critério remete à teoria, teoria depende do critério,
E o regresso ao infinito, se eu não tenho critério, vou procurar um critério que olhe para todas as teorias, o que vai demandar um outro critério, e por aí afora vai. Então, esse é um pouco o núcleo da questão ou da dificuldade que faz com que aquele que investiga e está procurando respostas se defronte com um conflito. Aqui começa o ceticismo propriamente dito, né? Porque a investigação é comum a todas as teorias, doutrinas filosóficas, científicas, etc. Todos investigam. A busca é comum também a todas as posições, todos estão buscando investigar com métodos empíricos, com métodos teóricos, seja como for. Aqui, a constatação do conflito e do conflito insolúvel, né? Do conflito insolúvel é a chamada diafonia anepcritus, porque não tem critério, sem critério, né? É que traz o primeiro momento do que a gente poderia chamar perplexidade cética, ou impasse cético, alguma coisa desse tipo. E que é um problema para nós ainda hoje, né? Vamos ver como é que a modernidade dá algum tipo de solução para esse problema que ela dá, né? Tem mais de uma solução, até talvez. Mas aqui vocês têm esse problema do critério. A diafonia está junto com a isostenia. A isostenia, às vezes, é traduzida também, não que isso ajude muito, por equipolência, que significa apenas isso. As diferentes posições são equipolentes, ou seja, são equivalentes. Tem força, isostenia significa isso, tem força equivalente, não é? Porque se ela é mais fraca ou mais forte, depende de quem é que define o que é mais fraco ou o que é mais forte, né? Então, elas são isostênicas. As várias teorias são diafônicas, porque não há um critério de decisão, e os critérios são isostênicos, ou seja, eles têm a mesma força. Eu não posso dizer, o critério mais empírico dos epicuristas é muito mais fraco do que o racionalismo platônico. Mas por quê? Eu só posso dizer isso dentro da perspectiva do racionalismo platônico, né? Então, não há um critério independente que me permita resolver. As teorias são isostênicas, e eu tenho, então, esse problema aqui. Vejam que isso aqui antecipa, em 2000 anos, a posição do Thomas Kuhn, incomensurabilidade de paradigmas. Para quem já discutiu o Thomas Kuhn, gosta de história das ciências, o Kuhn é o autor do famoso texto de história das ciências, que teve um impacto enorme aí, né, no final dos anos 60, a estrutura das revoluções científicas. Porque o Kuhn, nessa obra, ele introduz exatamente a noção de quebra de paradigmas e de paradigma que tem a ver exatamente com isso. Os paradigmas são isostênicos, né? Quando é que você muda do geocentrismo para o heliocentrismo, onde há uma quebra de paradigmas? Você tem uma incomensurabilidade. Então, a mudança se dá do ponto de vista histórico, não por fundamentação filosófica, mas do ponto de vista histórico. Então, essa formulação aqui precede a do Thomas Kuhn, a questão do conflito de paradigmas que o Thomas Kuhn apresenta. Quando eu estou diante da diafonia e da isostenia, dessa equipolência, dessa incapacidade de decidir, o que ocorre aí? Eu me encontro diante de uma aporia. O que quer dizer, literalmente, uma aporia? Um impasse. Aporia é um impasse. Literalmente, né? Aporia é ausência de passagem. Não tem passagem, eu entrei numa espécie de beco sem saída e eu me encontro em aporia. Não tenho como decidir, não tenho para onde ir, eu estou lá meio numa espécie de perplexidade, né? A aporia é uma atitude de perplexidade. O que acontece com o cético nessa atitude de perplexidade que se dá? O cético, segundo o sexto empírico, e essa é um pouco considerado o conceito central do ceticismo antigo, o cético suspende o seu juízo. É isso que éporre significa. O conceito de éporre significa suspensão ou interrupção do juízo. Não dá para afirmar ou negar nada conclusivamente, definitivamente, porque, para fazer isso, eu dependeria de ter uma solução para esse problema aqui, o que eu não tenho. Quando eu estou no impasse, a única saída do impasse é suspender o juízo, nesse sentido,
teórico. Então, isso é uma grande discussão, mas o que quer dizer que suspende o juízo, não pode falar sobre nada, não pode isso, não pode aquilo? Pode falar sobre tudo, mas não pode formular um juízo com pretensão de ser verdadeiro ou falso. Então, a suspensão, literalmente suspensão, e os céticos antigos insistiam muito nesse ponto da suspensão, quando eu não tenho certeza sobre alguma coisa, eu não devo afirmar conclusivamente nem isso, nem aquilo. Eu permaneço numa espécie de indefinição. Isso no pensamento moderno vai ser retomado, vai ser muito importante, é uma das questões centrais do Montaigne, em que indefinição não significa indecisão, né? Significa ao contrário. É dessa maneira que Montaigne, por exemplo, interpreta, eu vou, talvez, se tiver tempo, falar sobre isso um pouco mais adiante. Significa liberdade de pensamento. Eu não preciso me comprometer com uma posição e defender essa posição com unhas e dentes, até porque isso não é possível. Então, eu mantenho uma liberdade de pensamento, eu examino as posições, mas eu não tomo uma posição definitiva que eu considero ser a minha e considero ser verdadeira. Não é possível, portanto, suspender o juízo no sentido de um recuo da pretensão teórica ou doutrinária de dar uma resposta conclusiva para uma pergunta que emerge daqui. Então, nesse sentido, o ceticismo antigo foi interpretado como uma filosofia anti-intelectualista. Ela não considera que as respostas teóricas sejam as melhores respostas que se pode dar. Isso é muito controverso naquela época. Mas os céticos defendem uma espécie de volta ao senso comum, volta às atitudes comuns que nós temos na nossa vida, atitudes comuns refletidas, porque eu passei por um processo de reflexão, sem dúvida. Eu cheguei a essa conclusão depois de todo um processo, todo um amadurecimento, a gente diria, mas eu vou me recusar a assumir uma posição, porque eu considero que assumir uma posição seria assumir uma posição fechada e que aí vai cair na diafonia outra vez, porque alguém vai me perguntar, mas por que isso, não aquilo, não aquilo outro. A forma de evitar a tentativa de fundamentar filosoficamente ou teoricamente uma posição, uma decisão, é exatamente resultado desse processo aqui. Aqui vocês têm, então, o que seria o núcleo do ceticismo: diafonia, isostenia, aporia e épore. A épore é a resposta que é dada. É a resposta que é dada diante do impasse. Ela é a resposta ao impasse. Diante do impasse, eu não devo assumir nenhuma posição. Assumir uma posição seria fazer isso dogmaticamente. Então, a suspensão do juízo, ela se opõe ao dogma. Está aí toda a discussão que foi muito central no ceticismo, na filosofia grega em geral, da crença como doxa. A doxa e a doxa como uma crença bem fundamentada, que eu poderia ter. Você pensem no mito da linha dividida de Platão, vocês têm exatamente aquele percurso em que vocês têm a pistis, a doxa, a dianoia, aquela passagem, né, do primeiro segmento para o segundo segmento da linha. Então, é exatamente isso. Eu me vejo, então, diante de um impasse, eu suspendo o juízo, eu evito uma posição, não diria dogmática, porque o termo é muito posterior. A gente chama, aliás, quando discute essas questões, de doxástica. Doxástica no sentido de que aí eu tenho uma doxa, eu adoto uma doxa. Essa discussão vocês vão encontrar no Teteto de Platão. Exatamente, boa parte da discussão do Teteto de Platão é sobre o estatuto da doxa, da opinião, ou crença, e, sobretudo, da aletes doxa, da doxa verdadeira. E a conclusão surpreendente de Platão, para muitos, e que é uma conclusão cética, que os céticos adotam, não basta que uma doxa seja verdadeira. Então, a busca não é uma busca da verdade, ao contrário do que muitas vezes vocês terão ouvido. É uma busca da verdade justificada. Aletes doxa cai logos, seguida de um logos, porque eu posso descobrir a verdade por acaso, acidentalmente. Eu posso tropeçar na verdade. Realmente cai quem tropeça na verdade. Então, não devo tropeçar na verdade. Para que eu chegue à verdade, é necessário que a verdade seja uma verdade justificada. E esse problema percorre a tradição filosófica, chega até o século XX. Em 1960 e poucos, o grande filósofo
norte-americano, chamado o meu aluno, que vocês conhecem, o Rogério, fez uma tese sobre ele, né? Ele tem o famoso paradoxo de Gettier. Edmund Gettier foi um filósofo americano que escreveu um artigo, pequeno artigo, perguntando-se a mesma pergunta de Platão. Is knowledge justified true belief? Infelizmente, não foi traduzido para o português. A pergunta é o conhecimento crença verdadeira justificada? A mesma pergunta de Platão. Porque ele vai mostrar o seguinte, que quando Platão conclui o Teteto com essa pergunta, e dizendo, bom, Teteto, não é não, porque a gente também não consegue justificar conclusivamente nada, a posição dos céticos. Você não consegue justificar conclusivamente nada, né? Portanto, não funciona. Platão quer, com isso, talvez introduzir a teoria das ideias. Pode ser. Mas ele formula uma definição de conhecimento que ele mesmo rejeita. Aí se deu, na história da filosofia, uma coisa paradoxal, porque, embora Platão rejeite essa definição de conhecimento, ela é tão interessante, tão bem formulada, que a tradição adotou. E saiu por aí dizendo, bom, conhecimento é crença verdadeira justificada. E o Gettier chama atenção para isso. Até hoje, nós temos dificuldade de responder a essa pergunta, né? É o conhecimento crença verdadeira justificada? Ele vai dizer que não, não é. O problema ainda é esse mesmo. E é aqui que nós estamos, então. Diante disso, de não poder justificar conclusivamente uma crença, me resta suspender as crenças. Eu vou continuar na minha vida prática, eu vou continuar tomando as minhas decisões, mas eu não considero que essas decisões estão definitivamente justificadas, por esse problema todo. Ausência de critério definitivo, etc. Eu posso tomar decisões pontuais, eu posso discutir as coisas pontualmente, eu não vou cair na inação, eu não vou cair em absolutamente nada disso, mas eu adoto uma postura que a gente chama, às vezes, de deflacionária, né? Contra-inflacionária, que é teórica, que tem grandes teorias por trás, grandes critérios por trás. Minha posição agora é deflacionária, é pragmática, está mais ligada ao empírico, está mais ligado ao concreto. Então, eu cheguei na éporre. Quando eu chego na éporre, decorre disso uma coisa muito interessante. Eu, que estava lá com algumas preocupações, talvez com uma certa ansiedade de investigar e de encontrar soluções para o meu problema, quando eu adoto essa postura da éporre, eu me encontro na ataraxia, que significa, literalmente, imperturbabilidade. Vocês vão encontrar, às vezes, a tradução tranquilidade. A tradução tranquilidade aparece, por exemplo, em Sêneca. Sêneca tem um diálogo chamado De Tranquilitate Anima, né, sobre a tranquilidade da alma, que é um pouco isso, né? A noção de imperturbabilidade está mais próxima do ataraxia grego, porque tem o alfa privativo. Taraxe quer dizer perturbado, nervoso, né? E ataraxia quer dizer imperturbável. Aquele que adquiriu, finalmente, uma tranquilidade. Então, se ele buscava uma resposta, se ele buscava a verdade, se ele buscava o conhecimento, ele encontra aqui, agora, ao contrário, a tranquilidade da alma, né? A paz de espírito, digamos assim, né? Isso é muito interessante, porque, afinal das contas, sexto empírico está aí no contexto do helenismo, no século II, logo depois de Cristo, contexto das filosofias do helenismo, da antiguidade tardia, em que esse objetivo, para os céticos, para os estoicos e para os epicuristas, era o mesmo. Todos eles visam a ataraxia. O estoico lhe promete a ataraxia, o epicurista lhe promete a ataraxia, e o cético não promete propriamente, mas diz, não, você vai chegar lá. Talvez de uma forma meio surpreendente, talvez de uma forma meio inesperada, mas você vai chegar lá. Então, nesse sentido, o ceticismo antigo se encontra no contexto das filosofias do helenismo, epicurismo e estoicismo, principalmente, que
veem o objetivo da filosofia como a ataraxia e não a ciência, e não o conhecimento definitivo ou conclusivo, etc. Vamos ver isso um pouco melhor. Porque só a ataraxia, as vias para se chegar à ataraxia são diferentes, mas só a ataraxia me garante a eudaimonia, que nós traduzimos, talvez de forma imprecisa, por felicidade. É difícil essa tradução, né, da eudaimonia como felicidade. Os latinos traduziram como felicitas, né? Mas os latinos tinham, isso é um dos poucos casos em que isso acontece, os latinos tinham mais conceitos para a felicidade do que os gregos. O que os gregos chamavam, em geral, de eudaimonia, tinha alguma outra expressão, os latinos chamam de gaudium, chamam de felicitas, chamam de letícia, eles têm vários termos para o que a gente chamaria de felicidade. E ela é o objetivo filosófico por excelência, felicidade. Ficou difícil para nós isso, embora alguns autores contemporâneos falem sobre isso. O Hadot, a própria Hannah Arendt fala também. Mas é difícil chegar na sala de aula de introdução à filosofia do primeiro período e dizer, pessoal, nós estamos aqui todos em busca da felicidade. Garanto a vocês que não vão olhar assim meio, esse professor está querendo dizer o quê com isso, né? Mas era o que os antigos diziam. Nós todos estamos em busca da felicidade. Aqui, com os epicuristas e os estoicos, eles oferecem um caminho para a felicidade. E isso é um dos principais pontos de discordância que o cético antigo aponta. Então, eu vou aproveitar essa questão da busca da felicidade, de nós chegarmos aqui, nesse ponto da eudaimonia, e vou trazer para vocês esse exemplo para discutir melhor o conflito de doutrinas. Porque suponham que vocês estejam, de fato, interessados nessa busca da felicidade. E acreditem que os filósofos podem ensinar a vocês, de alguma maneira, um caminho para a felicidade. Vamos estudar. Vamos estudar os estoicos, vamos estudar os epicuristas. E aqui, esse é o grande exemplo que Sexto Empírico dá, não nas hipotiposes, mas numa outra obra chamada Contra os Éticos, que é muito interessante, em que ele vai defender que não existem teorias éticas, porque não há como formular uma teoria no campo da ética, e ele dá esse exemplo da diafonia, ele mostra como esse exemplo da diafonia vai revelar que nenhuma dessas correntes pode realmente nos levar à eudaimonia, exceto o caminho que o cético fez, antiteórico ou antidoutrinário. Por quê? Vamos olhar, em linhas muito gerais, por favor, desculpe, o que ambas essas correntes dizem sobre eudaimonia. Se vocês olharem o que os estoicos dizem, vão dizer a mesma coisa, aliás. E os epicuristas? A posição de ambos é que vocês começam com a natureza. É a natureza que nos fornece os elementos em termos dos quais eu vou definir a eudaimonia ou a felicidade, ou a tranquilidade mesmo. Porque a natureza é vista por ambos como uma realidade em harmonia. O cosmos é uma realidade em harmonia. Sobretudo para os estoicos, nós somos um microcosmo dentro de um macrocosmos. Nós vivemos num universo, né? E esse universo está em harmonia. A forma de chegar à felicidade, vão dizer os estoicos, é conhecer as leis da natureza. Começo com a física. As leis da natureza me fornecem os elementos, os critérios, nós podemos dizer, que devem me levar a tomar as boas decisões. A lógica funciona como uma espécie de tronco da árvore que me leva das raízes, que são a físis, até os galhos e as folhas e flores da árvore, onde está a ética. Então, essa imagem da árvore, que depois reaparece, inclusive, em Descartes, né? É uma imagem que ficou muito forte na tradição filosófica. Aqui vocês têm as raízes, está afincado no solo. As raízes estão na physis.
As raízes da nossa felicidade, da nossa boa decisão, da nossa boa conduta, estão fincadas no solo. A Physis nos fornece essas leis. Se eu seguir as leis da Physis, as leis que garantem harmonia ao cosmos, interpretar essas leis através da lógica, que é o tronco da árvore, eu vou chegar onde eu quero nos frutos, aonde está a ética. O que eu quero é colher os frutos que são os frutos da ética. Mas eu não posso chegar ao fruto sem passar pela raiz e pelo tronco. É a raiz e o tronco que sustentam a árvore, né? Então, você já tem aí uma das metáforas famosas, que será, como eu disse a vocês, retomada no mundo moderno, do fundamento, aquilo que enraiza, aquilo que está lá fincado no solo, e que sustenta a árvore e que faz com que a árvore possa produzir frutos, que são os frutos da ética, que eu vou, então, colher, né? Esse é o caminho que o estoico mostra, que me leva, então, finalmente, à eudaimonia. A eudaimonia é quando eu consigo fazer esse percurso, eu consigo viver essas leis da natureza, a lei do equilíbrio, da harmonia, e chegar lá. A resposta do epicurista é a mesma. Eu devo partir da natureza e olhando para a natureza, eu chego lá na eudaimonia. Seguindo esse percurso inspirado na natureza, eu chego na eudaimonia. Só que a concepção estoica de natureza é uma, a concepção epicurista de natureza é outra. Os epicuristas são herdeiros do atomismo de Demócrito e de Leucipo. Os epicuristas são indeterministas, os epicuristas trabalham com o movimento e, portanto, não existe esse caminho tão nítido dessa maneira. O meu caminho é me integrar nessa espécie de processo, que é o processo natural, e é daí, da integração nesse processo, que eu vou chegar lá, finalmente, que a natureza vai determinar a minha ética. Então, vocês têm duas correntes rivais, com a mesma preocupação da ataraxia chegar à eudaimonia, com a mesma concepção de que a ética se baseia na natureza, mas com duas posições divergentes sobre natureza, ou duas visões divergentes sobre natureza. É disso que o cético está falando quando ele está falando da diafonia. Quando eu chego aqui, eu encontro um impasse, porque vai depender de que concepção de natureza eu adoto, e eu não tenho mais razões filosóficas para adotar essa concepção de natureza ou aquela. Por que eu deveria adotar a concepção epicurista de natureza e não a estoica? E vice-versa, né? Não tem uma boa razão. Não há como ter uma boa razão, não há como encontrar um critério de decisão sobre isso aí. E, portanto, esse é um grande exemplo do que Sexto Empírico apresenta como um conflito que faz com que, se eu adotar esta via da fundamentação, eu não vou conseguir dar uma boa resposta para a eudaimonia. A resposta para a eudaimonia é uma vida mais espontânea, né? O que o Pirro chamava deixar-se levar pela vida, né? Uma resposta ou não, ou adogmática, né? E, dessa maneira, o cético percorre o seu caminho, né, a sua trajetória, e chegaria lá. Quem consegue percorrer esse caminho? Bom, segundo sempre os filósofos vão dizer, pouquíssimos. Talvez Sócrates tenha cumprido esse ideal. Talvez Pirro, que foi, no fundo, um discípulo de Sócrates, tenha cumprido esse ideal. Mas é muito difícil para nós, comuns dos mortais, seguir um caminho como esse. É um caminho exigente, né? É um caminho que exige que você faça todo esse exercício de pensamento, esse exercício argumentativo, né? Que você olhe para essas teorias, para que você constate esse tipo de coisa. Mas é esse o percurso dos filósofos céticos que o cético antigo promete. Tem tempo ainda de falar um pouquinho do moderno? Então, eu queria falar com vocês agora sobre o moderno. Como eu disse a vocês, esse é o percurso do ceticismo antigo. O ceticismo antigo tem uma versão moderna, século XVI, talvez com Montaigne, talvez um pouco antes de Montaigne, mas certamente naquele contexto, segunda metade do século XVI, nos ensaios de Montaigne, na apologia de Raymond Sebon e outros ensaios, você encontra uma retomada do ceticismo antigo. E o Popkin mostra que essa retomada se dá, sobretudo, num contexto de conflito de doutrinas
que, naquela época, é um contexto de conflito de doutrinas dentro do cristianismo. É a reforma protestante, né? E os desdobramentos da reforma. Católicos versus luteranos versus calvinistas, calvinistas versus luteranos, aconteceu isso também. Outras tantas seitas que surgiram, né, no contexto inglês, o famoso Christopher Hill discute isso no famoso texto O Mundo Virado de Cabeça para Baixo, né, as várias seitas que vão surgindo, todas elas em conflito umas com as outras, e todas elas em conflito com a Igreja Anglicana. Dentro do próprio catolicismo havia grupos em conflito, isso aconteceu na Guerra Civil Francesa, né, havia os católicos da Liga Católica, que eram mais linha dura, e havia os católicos oficiais, os católicos do Estado francês, que eram mais tolerantes, em princípio. Então, havia muito conflito. Foi um século, praticamente, de guerras religiosas, que mexeu muito com a vida comum. E o Popkin tem uma tese muito interessante sobre isso, se a gente pensar na Revolução Científica. O Popkin disse, olha, a Revolução Científica foi questão de especialistas, de astrônomos, de físicos, de matemáticos. A Reforma Protestante, o seu impacto, afetou todo mundo, afetou as pessoas comuns, porque desde o camponês até o teólogo, até o bispo, até o pastor, todos eles estavam no meio da discussão religiosa. Então, esse foi o grande exemplo de conflito. E de um conflito num problema, aí está a questão do ceticismo moderno para o Popkin, eu acompanho, essa discussão não havia no ceticismo antigo, porque não havia conflito do ponto de vista religioso no ceticismo antigo. Porque a concepção de religião no período do helenismo grego não era essa, né? Isso aí tudo, o Sexto Empírico, por exemplo, jamais menciona o cristianismo, embora ele esteja lá no século II. Então, essa discussão não é... Existe uma outra discussão que envolve o cristianismo, mas essa discussão aqui não envolve a questão religiosa. O cético, em princípio, não tem nenhum problema com questões religiosas, porque a religião, a fé, a experiência da fé, a religião como experiência da fé, não envolve nenhum tipo de justificação teórica, ou fundamentação racional, ou argumentação, nessa concepção, né? É só a fé, né? A experiência da fé que é o critério definitivo. Santo Agostinho vai dizer isso no famoso Contra os Acadêmicos, né? Não há problema cético aí, porque o critério para o cristão é Cristo, é a revelação. Então, está fora da discussão. Na modernidade, volta porque a teologia, ou as várias teologias que se elaboram na modernidade, entram nesse conflito, inclusive no conflito interpretativo do Antigo e do Novo Testamento. Esse debate efetivamente ocorreu, a gente pode ver como equivalente ao debate entre estoicos e epicuristas, o debate, por exemplo, entre Erasmo e Lutero. Erasmo foi um grande intérprete do Novo Testamento, né? Ele faz uma nova tradução e um grande comentário ao Novo Testamento. E há ali uma divergência entre Lutero e Erasmo. E uma divergência, no fundo, insolúvel, porque são diafônica, porque são perspectivas inteiramente distintas. Então, o ceticismo antigo é retomado no período moderno, num novo contexto, mas num contexto que vive uma diafonia equivalente à diafonia que esses pensadores lá do ceticismo antigo, sobretudo sobre ética, viveram naquela época. Então, há efetivamente uma retomada do ceticismo antigo no período moderno, né? É como se os filósofos, os pensadores dessa época, e Montaigne é o grande exemplo, olhassem para os céticos antigos, para o que eles escreveram, e dissessem, olha, eles estavam lá atrás falando sobre o conflito, e sobre o critério, e sobre a diafonia. Nós estamos, nesse momento, vivendo problemas semelhantes, num contexto histórico diferente, mas problemas semelhantes. Então, o que eles dizem é relevante para nós. Vamos agora ler esse pessoal, porque eles estão falando lá de uma coisa parecida com o que a gente está vivendo aqui, vivenciando aqui, né? Daí o grande sucesso que a discussão sobre questões céticas teve naquela época. Essas obras são retraduzidas, há vários autores que se assumem explicitamente como céticos, e a questão cética se torna uma das questões fundamentais. Ela tem duas origens, a discussão científica, porque vocês têm um conflito de paradigmas entre geocentrismo e heliocentrismo, e a questão religiosa, porque vocês têm um conflito entre a posição católica e as posições
protestantes de modo geral. Então, vocês têm o solo aí em que o ceticismo germina, né? Ele germina no solo do conflito, porque aí no conflito surge o problema do critério, e esse problema é um problema que vai ser discutido e que leva a toda essa discussão e a retomada do ceticismo antigo. Só que é uma retomada, não é a mesma coisa, né? Nunca é a mesma coisa. E aí não é mesmo. Então, uma das perguntas que eu tenho me feito, e não encontrei uma boa resposta, é se haveria um trajeto, um percurso desse tipo para o cético moderno. Não sei, não encontrei ainda uma resposta boa para isso. Mas um problema de imediato fica evidente. Vocês não encontram nesses conceitos que eu elenquei aí, e que estão em sexto empírico. Estou simplesmente fazendo um diagrama para poder facilitar a leitura, a discussão do sexto empírico. Eu não encontro aí, nesse percurso, aquilo que, para o ceticismo moderno, é a noção central do ceticismo, a dúvida. E até hoje nós entendemos ceticismo como a filosofia da dúvida, né? Descartes diz isso, mas antes de Descartes, outros filósofos já haviam dito. Montaigne diz isso, Charron, que foi um discípulo de Montaigne, que influenciou muito Descartes, diz isso, e outros tantos filósofos na modernidade afora vão dizer isso. Um dos grandes formuladores dessa questão, já no século XIX, início do século XIX, é Kierkegaard. Kierkegaard tem uma famosa fórmula de omnibus dubitandum est. Devemos duvidar de tudo. Esse est pode ter um sentido normativo no latim, né? De omnibus dubitandum est significa devemos duvidar de tudo. Isso é Kierkegaard. A discussão de Kierkegaard é religiosa, é herdeira dessa querela do protestantismo. Kierkegaard tem um problema com o luteranismo, então, em vigor na Dinamarca, né? E tem toda uma série de questões aí no luteranismo, na versão kierkegaardiana existencial do luteranismo. Mas ele adota a posição da dúvida, né? Então, a dúvida que ele herda de Descartes, diz isso explicitamente, é a noção central do ceticismo. Os céticos são aqueles que duvidam. Mas aqui não. Onde é que está a dúvida? Então, vocês não têm um bom candidato. Isso se reflete de uma maneira muito interessante, muito curiosa e muito estranha nas traduções. Porque, às vezes, vocês têm aporia traduzida como dúvida. Mas aporia não é dúvida. Aporia é um beco sem saída, é um impasse. E quem encontra um impasse não encontra uma dúvida. Ele encontra um lugar onde o pensamento para, né? Enquanto, quando eu estou na dúvida, eu tenho várias possibilidades que eu examino e não estou ainda me decidindo sobre elas. Então a dúvida é a éporre. Mas não é, porque a dúvida não fala em suspensão, né? Dúvida é entendida também como questionamento, como problematização, até mesmo como crítica, né? Nós estávamos vendo hoje lá na aula da manhã, como lá na primeira meditação de Descartes, isso é dito, né? Descartes diz, temos que colocar as coisas em dúvida uma vez na vida, para poder exercer aí o espírito crítico, examinar as coisas. Mas a éporre não é isso. Ela não está propondo examinar nada, né? Ao contrário, ela está suspendendo o juízo. Será que seria a diafonia? Não, a diafonia é o impasse das várias teorias em conflito. Não é uma dúvida que eu estou formulando para ninguém, né? É a constatação de que essas várias teorias estão em conflito. Então, eu não encontro no percurso, na trajetória do cético antigo, em lugar nenhum, a dúvida. Então, os modernos vão dizer, então, está aí, né? A dúvida é uma especificidade do ceticismo moderno. Isso leva a grandes discussões sobre o contraste entre ceticismo moderno e ceticismo antigo. Nós não encontramos dúvida no ceticismo antigo. Então, há uma diferença importante aí, né? Uma diferença radical aí. O ceticismo moderno é o ceticismo que coloca as coisas em dúvida e tirou essa dúvida dele mesmo. Foi a formulação cética moderna que levanta a questão da dúvida. Inclusive, você diria que, talvez, a questão, o percurso no ceticismo moderno, não é um percurso que começa com uma investigação. Se vocês quiserem ler, por exemplo, Descartes, como um exemplo disso, ele diz, devemos começar com a dúvida. Então, ele colocaria a dúvida aqui, nesse momento inicial.
E devemos, então, examinar os argumentos todos em torno da dúvida. E o ceticismo moderno, tampouco, vai chegar até aqui. Ele não fala mais de imperturbabilidade. Talvez o último filósofo moderno, final do século XVI, a falar na ataraxia, na imperturbabilidade, é o Montaigne. Né? Montaigne ainda fala sobre isso. Ele tem toda uma posição existencial em que o filósofo deve, de fato, buscar uma tranquilidade, exatamente nesse sentido, que a tranquilidade não é uma decisão teórica, mas é um estado de espírito em que ele se encontra, depois de todas as reflexões que ele faz. Ele se fechava lá na biblioteca dele e ficava lendo, escrevendo os ensaios, etc. E ali ele tinha a sua tranquilidade, né, nessa visão reflexiva, meditativa, e muito menos os filósofos modernos vão, por força da discussão religiosa, falar de eudaimonia. Por um motivo simples. Por influência do cristianismo, a verdadeira felicidade não é mais uma felicidade terrena. A felicidade plena, a beatitudine, né, que é uma das traduções de felicidade para os latinos, ela ocorre num plano espiritual transcendente que não é mais o plano da nossa vida cotidiana. O que era para os gregos, não interessava a felicidade no dia a dia, como é que eu poderia viver tranquilo e feliz. Né? Então, mudou radicalmente aqui. Eu diria que essa parte final não se encontra mais, caiu, né, do percurso, não vai chegar lá mesmo, nem tem mais essa pretensão a chegar lá. E a parte inicial também mudou, porque, embora exista investigação, etc., como você já tem uma dada, né, naquele contexto, eles já partem da diafonia, porque a diafonia já está lá, é a diafonia científica no sistema geocêntrico versus sistema heliocêntrico, é diafonia religiosa entre protestantes e católicos, é diafonia política entre defensores ainda de um absolutismo, na França, por exemplo, e no Império Alemão, versus um liberalismo que começa a se desenvolver nos Países Baixos e na Inglaterra. Né? Então, vocês têm conflito em todas essas áreas, político-jurídico, religioso e científico. Né? Acho que estético não, mas aí não é muito uma área de diafonia. Podemos escapar dela. Mas vocês já vivem o conflito, e o conflito gera dúvida, e aí vocês vão encontrar um outro caminho que não é mais esse. Né? Então, eu não começo mais com a esquepsis, eu já começo com um conflito, que então é o que me motiva a dúvida, e aí, o que vai acontecer? Caio, evidentemente, numa diafonia, só que o pensamento moderno, por força e por influência do ceticismo, ele não enfrenta mais esse conflito insolúvel de doutrinas. Por quê? Qual é a saída moderna para o conflito insolúvel de doutrinas? E que vigora até hoje. É o pluralismo teórico. Através de um método científico, essencialmente um método empírico, que é um método probabilístico, que é um método que caminha nessa outra direção, né, que foi o que prevaleceu através dos empiristas, através dos defensores do operacionalismo filosófico, do instrumentalismo filosófico, né, do pragmatismo filosófico e científico, sobretudo. Vocês não têm mais diafonia, porque vocês têm uma pluralidade, a aceitação de uma pluralidade de soluções e a postura segundo a qual não é preciso, até porque não é possível, uma posição excludente que faça com que só uma seja verdadeira. Então, a consequência, isso não se dá de uma hora para outra, isso leva 2, 3 séculos, até praticamente o século XIX, em que vocês vão encontrar, então, nos campos científicos, todos eles, à exceção da física teórica e da matemática pura, situações de possibilidades múltiplas de
teorias científicas. O pluralismo científico vai significar exatamente isso. Então, hoje, se vocês forem lá, em qualquer campo da física, mesmo o campo da matemática, até o campo dos fundamentos da matemática, vocês vão ter, né, formalistas, vocês vão ter realistas, vocês vão ter construtivistas, vocês vão ter intuicionistas, e nenhum deles vai dizer, olha, eu refutei de uma vez por todas os outros. Isso não é mais possível. Não é mais possível nem é desejável. Vamos conviver com as diferentes teorias. Pode ser que elas tragam boas respostas e vão conviver aí com física, mecânica newtoniana, mecânica quântica, relatividade, com tudo isso. E vamos tratar tudo isso com um conjunto de modelos hipotéticos que funcionam na medida que eles podem ou não dar bons resultados e resolver os problemas que eu quero que eles resolvam. Então, a solução moderna para esse problema e esse impasse, por influência, em grande parte, da discussão cética, de um chamado ceticismo moderado, que diz a vocês, olha, eu posso ser cético no sentido de que eu questiono o fundamento teórico das diferentes ciências, mas isso não significa que eu não possa fazer ciência. Eu posso, numa perspectiva empírica, né? Numa perspectiva em que eu vou ter critérios, eu vou encontrar critérios, eu vou fornecer critérios, mas são critérios operacionais, são critérios critérios provisórios, porque tudo isso é hipotético, eu formulo hipóteses, elas me dão um resultado, ou eu falsifico, ou eu comprovo. Bom, Popper diz que comprovar é impossível, eu falsifico hipóteses, elas geram novas hipóteses. Vocês têm o falibilismo de Peirce, que diz a mesma coisa, todas as teorias são falíveis, mas isso não é um defeito, isso é como elas funcionam, eu vou formulando novas teorias com novos conjuntos de hipóteses, e dessa maneira o problema desaparece aqui, né? Não há mais conflito de teorias. Ou há um conflito que é parte da discussão apenas, não é um conflito que leva a uma aporia ou um impasse, é um conflito que é parte da discussão no contexto da modernidade. E é esse o contexto que nós vivemos, do pluralismo teórico, em todos os campos, inclusive na filosofia, né? Vocês vão lá no departamento e tem várias posições, filósofos analíticos, vocês têm... bem, não sei mais quem é que tem. Bom, eu faço história da filosofia, então eu sou isento de adotar posições teóricas firmes, né, nesse sentido, que excluam outras. Mas vocês têm, todos os departamentos de filosofia no Brasil têm, e no mundo em geral, tem uma pluralidade de posições, é muito bom, a gente convive nas reuniões de departamento, é tudo muito interessante, troca ideias. É ótimo. Superamos esse conflito excludente. Tem uma desvantagem, né, na tolerância total, né, teórica. A desvantagem é nós perdemos aquilo que era mais central no ceticismo antigo, e aquilo que era mais central, herdado de Sócrates e de Platão, o debate, né? O debate entre posições opostas, a dialética, né? O debate dialético, em que eu quero refutar a sua posição. Você vai dizer, não ia refutar? Nunca, não ia, mas tentavam, né? E discutiam uns com os outros. Nós caímos numa espécie de tolerância. Ah, que bom, mas os fenomenólogos são interessantíssimos, diz o marxista. Mas ele não vai discutir com os fenomenólogos, não, né? Aí os existencialistas dizem, puxa, esse pessoal da filosofia analítica faz uma coisa muito interessante, mas eu não vou lá falar com o pessoal da filosofia analítica, não. Se vocês forem na reunião da ANPOF, a nossa grande associação de filosofia que tem aí, né, vocês vão ver os GTs. A ANPOF se organiza por GTs, grupos de trabalho. E tem vários, né, o grupo de trabalho dos existencialistas, dos analíticos, dos marxistas, dos fenomenólogos, e por aí afora vai. E, então, lá, na ANPOF, toma cafezinho, conversa, tudo aí, vão para, depois do intervalo, vão para as suas salinhas, onde os fenomenólogos se reúnem entre si, os marxistas entre si, os analíticos entre si, e por aí afora vai. E debatem uns com os outros. Ponha um fenomenólogo no meio da mesa dos marxistas. Mas como? O senhor tem certeza que está na sala certa? Aqui é sala tal, né? É isso mesmo que o senhor veio fazer? Isso? Não, eu quero debater. Não, tem debater como? Né? Então, nós temos uma espécie de pressupostos dos quais nós não abrimos mão nesse sentido, que são o ponto de partida dado. Então, eu diria a vocês assim, não sei se a questão está realmente superada, como de alguma forma ela parece estar.
e não sei se é bom ela estar superada, né? Porque a gente perderia aquilo que, na filosofia grega, foi o mais vivo da filosofia grega, e que vocês encontram ainda em Montaigne e em Descartes. Descartes ainda vive num contexto de muita contestação. Ele é muito contestado e responde na medida do possível, e tem lá todo um problema no século XVII. Depois é que vocês vão encontrando essa divisão em correntes, que são correntes não incomensuráveis. Não são, não. Eles acham que dizer que eles são incomensuráveis é muito forte. Não, o que é isso que é incomensurável? De jeito nenhum. Nós estamos aqui, somos pessoas de boa vontade para dialogar, né? Mas não há mais o debate dialético que vocês encontram como a definição por excelência na filosofia socrática, na filosofia platônica e mesmo na filosofia helenística, e dos quais os céticos foram grandes exemplos, né? Porque, e os historiadores do ceticismo na Antiguidade mostram isso, que as teorias científicas da Antiguidade se desenvolveram, em grande parte, por causa das críticas do cético. Sua física é mal fundamentada, sua geometria é mal fundamentada. Você tem que responder a minha questão, né? Então, quando nós não ousamos, eu não vou entrar numa sala lá do GT, de qualquer GT da Ampof, e dizer sua posição filosófica é mal fundamentada, porque alguém vai dizer, desculpe, por favor, retire-se, que você está nos incomodando, né? Mas a filosofia antiga, dialética, era incômoda mesmo. O que Sócrates fazia se não incomodar, né? Ele diz isso. Eu sou feito a abelha, a mosca, sei lá, o mosquito que vai picando as pessoas aqui na praça em Atenas, né? Porque eu quero provocar o debate. Então, eu acho que nós superamos algumas dificuldades colocadas aqui, mas essa superação teve um preço. Eu diria a vocês que hoje há o risco, é um risco, não estou dizendo que esteja acontecendo isso, não. Acho que tem muito debate, sim, e bons debates. Mas nós corremos o risco de uma espécie de dispersão filosófica se as diferentes correntes, todas elas mais do que legítimas, perderem a chance de debater entre elas, né? E de tentar algum tipo, não é diálogo, não, é debate mesmo, né? É discordância, é provocar uma resposta mais crítica, é esse tipo de coisa. Então, eu acho que o ceticismo moderno mantém algumas características do antigo, supera outras, e essa superação não pode ser vista como uma resposta diluidora ao debate filosófico. O debate filosófico tem que ser preservado. Eu acho que a grande mensagem dos céticos antigos é esse, eles debatiam com todo mundo, daí a questão da diafonia, isso é importante para eles, e essa é uma questão herdada da influência de Sócrates no debate cético, né? E é uma influência que nós não podemos perder, no sentido de perder o vigor da filosofia e no sentido de correr o risco de perder a relevância da filosofia, para que ela não se torne um estudo técnico de textos, bons textos de filósofos eminentes, que a gente lê, Hegel, e com toda a dificuldade que tem, ou lê quem quiser, qualquer exemplo que você der, estou lendo lá com vocês Descartes, analisando passagens de Descartes. Alguém diria, isso não é filosofia, isso é hermenêutica de texto. Muito bom, mas a filosofia é debate conceitual. Filosofia é discussão de ideias, de posições, é tomada de posições e discussão de posições, embora nenhuma posição deva ser dogmática, que o cético já mostrou que não funciona. Mas isso não quer dizer que nós não devamos debater, né? Então, o que eu queria trazer para vocês, dentro daquelas questões que vocês me colocaram, é que essa discussão toda, e eu aí acho que a gente tem muito a aprender com o cético, essa discussão toda é importante na medida em que as correntes se colocam em discussão, né? Em debate, né? Em que isso é que dá o vigor à filosofia, isso que faz com que a filosofia seja relevante, isso que faz com que a filosofia vá adiante e que, eventualmente, novas posições filosóficas, novas teorias, novas concepções de filosofia possam se desenvolver. E quando a gente se pergunta, bom, mas o que é a filosofia do século XXI? Nós só vamos ter uma filosofia do século XXI na medida em que as diferentes correntes filosóficas do século XXI se deem ao trabalho de discutir umas com as outras, não lá na salinha da Ampof, dos analíticos, dos fenomenólogos, dos marxistas, etc., mas uns com os outros, né? Botando essas posições que estão, de alguma forma, em conflito, para que daí se gerem outras respostas, se gerem outros interesses, se gerem, então, algum tipo de inovação. Senão, nós caímos naquilo
que o Freud chamava da dócil indiferença, né? Que era o paciente, para ele, intratável, era o dócil indiferente. Ele chega lá, você fala com ele, dá um risinho assim e pronto, acabou, né? Não tem conversa, né? E, geralmente, o narcísico é o dócil indiferente. Posições muito fechadas são narcísicas porque elas estão tão apaixonadas por si mesmas que não vale a pena estudar a posição do outro. Então, eu acho que tem uma justa medida aí, né? Claro que eu tenho que me dedicar ao meu interesse, mas eu não devo perder de vista a possibilidade de um debate com outras correntes filosóficas. Era isso que eu queria trazer para vocês como tentativa de resposta para as questões que me foram formuladas. Muito obrigado pela atenção.